Sempre haverá preocupações nesse contexto. Uma primeira preocupação, mais ou menos em linha com o que eu estava dizendo, é a ameaça à criatividade humana, a ameaça, o receio de que haja uma redução da criatividade. Os primeiros estudos sobre inteligência artificial e ensino trouxeram uma mensagem algo negativa, de que se após um período com inteligência artificial de um grupo e um período sem utilização de inteligência artificial do outro grupo, se no próximo período ambos ficam sem esse recurso, aqueles que não tiveram recurso anteriormente costumam, nessas pesquisas, ir melhor do que aqueles que usaram o recurso da inteligência artificial. Ora, mas isso acontece com qualquer inovação tecnológica. Os alunos, quando houve a introdução de máquinas de calcular, foi a mesma coisa. Se alguém utilizava a máquina de calcular e alguém não utilizava, e depois prescindiam ambos da máquina de calcular, aquele que utilizava ficava mais destreinado e, por conseguinte, tinha mais dificuldade. Acontece que a inteligência artificial ela veio para ficar. É como a invenção da roda. Não existe alternativa de voltar. O mundo descobriu como fazer com que raciocínios pertinentes a redes neurais fossem incorporadas à linguagem digital. E com isso a possibilidade de autoaprendizado digital já existe, já se sabe como isso se dá através de um processo que tomou os últimos 20 anos, na verdade vem lá atrás do Turing, né, com a ideia de inteligência artificial, mas se acelerou muito nos últimos 20 anos, isso não vai voltar atrás. Então, aqueles que não vão para a inteligência artificial com receio de que vão ficar destreinados e que num período subsequente poderão ter dificuldades em prescindir dessa ferramenta, seriam equivalentes àqueles que no passado não utilizavam as maquininhas de calcular, porque temiam que no futuro, através da não utilização dessas máquinas, ficassem destreinados nas contas. Mas não foi isso que aconteceu. As máquinas estão aí até hoje. As pessoas podem não fazer tantas contas quanto faziam antes das maquininhas de calcular, mas não perderam a capacidade de utilizar a máquina de calcular. Claro que esse processo pode ser muito mais grave com a inteligência artificial e daí a necessidade de supervisão, principalmente no ensino fundamental e médio, da utilização dessa ferramenta. Mas é algo que veio para ficar, é algo que os novos estudos são muito mais otimistas do que os antigos. Os novos estudos mostram aumento de engajamento, aumento de confiança, aumento de tutoria personalizada, aumento de agência no sentido de inovação sobre o que foi pedido em sala de aula, e isso é claramente um ganho, não apenas cognitivo, mas também um ganho em termos de comportamento perante o ensino, um ganho em termos emocionais, porque a pessoa passa a ter mais confiança nela mesma e por aí vai. Uma segunda ameaça, além daquela criatividade humana e o receio de redução da criatividade, uma segunda chamada ameaça é de perda de originalidade, de risco à voz pessoal, ao que emana de cada pessoa, a individualidade inerente ao próprio ser humano. Isso, evidentemente, para que não ocorra, deve fazer com que a inteligência artificial seja utilizada como um instrumento, como algo complementar à inteligência humana e não como algo substituto. Há também receios nessa terceira vertente de preocupações com a integridade acadêmica, com o plágio, com a vantagem injusta, com iniquidades, né? A integridade acadêmica, porque é necessário que seja mencionado o uso de inteligência artificial quando esse mecanismo é parte inerente do processo da solução de algum problema. Não deve também gerar plágio e muito menos iniquidade. É preciso que haja políticas públicas que provejam a todas as pessoas interessadas as vantagens da interação com essa nova ferramenta. Caso contrário, aqueles que têm a interação com a ferramenta estarão em grande vantagem em relação àqueles que não têm, o que não é de acordo com uma certa equidade dos meios de produção, dos insumos necessários à produção, ainda que não necessariamente dos resultados
mas é necessário que haja uma preocupação com isso, sim. Outro ponto de receio diz respeito aos vieses. Muitas vezes a inteligência artificial treinada que é na internet, nas informações contidas na internet, vai ser treinada em algumas informações que podem conter vieses históricos. Historicamente, a gente sabe que algumas sociedades, algumas etnias, alguns grupos humanos foram discriminados em relação a outros. Se a inteligência artificial, então, vislumbra, por exemplo, determinada comunidade humana pagou menos a médicos porque tinha menos recursos no passado e tenta traduzir essa informação em termos do que o seguro-saúde deve pagar, claramente isso é um viés que deve ser eliminado. Se determinado setor de atração responsável pela contratação numa empresa é alimentado através de inteligência artificial que observa que determinados grupos humanos tinham um salário menor do que outros em função de discriminações, em função de coisas que felizmente não foram trazidas para o presente, não é daí que se vai a firma oferecer um salário menor a um determinado grupo e um maior a outro grupo. Isso tudo são vieses que não devem ser trazidos do passado para o presente e aqueles que usam a inteligência artificial precisam estar cientes sobre essa questão. Outro ponto de preocupação diz respeito às alucinações. Muitas vezes as inteligências artificiais fazem afirmativas totalmente desprovidas de sentido. A isso se dá o nome de alucinação, mas felizmente isso tem se reduzido muito ao longo do tempo e hoje em dia quem trabalha com IA trabalha com 1, 2 ou 3 mecanismos diferentes, como por exemplo Gemini de um lado, ChatGPT do outro lado o Anthropic, do outro lado o Claude, e ele pode comparar as respostas, pode comparar com a internet, pode conversar com os amigos, com os colegas de profissão para saber se aquelas informações realmente fazem sentido ou não. Então essas são as preocupações: a criatividade humana, receio de redução de criatividade, perda de originalidade, risco à voz pessoal, a integridade acadêmica tem que ser mantida, o risco de plágio, de vantagem injusta, de falta de equidade e a necessidade de se corrigirem os vieses e as alucinações e de se manter a privacidade das informações sobre cada pessoa.